proposta, o julgamento. É isso que a gente vai tentar desvendar hoje. É isso aí. E essa etapa, olha, costuma gerar muita dúvida, viu? Até um certo nervosismo às vezes. A nossa ideia aqui é justamente desmistificar esse processo todo. Legal. Para isso, a gente vai usar como base a nova lei de licitações, né, a 14.133, e também fontes bem práticas. Demos uma olhada num edital de verdade de concorrência eletrônica lá de Carmo do Cajuru. Ah, bacana, um exemplo real. Sim, e também artigos sobre as melhores práticas, os erros mais comuns que o pessoal comete. O objetivo é entender a lógica das regras, sabe? E como elas tentam garantir aqueles princípios básicos: transparência, igualdade para todo mundo e, claro, buscar a proposta que seja melhor para a administração pública. Perfeito. Então, o foco é esse: entender o passo a passo dessa sessão, que é crucial. Desde a hora que as empresas mandam as propostas, até definir quem ganhou e quem está realmente apto para assinar o contrato. Então, bora lá começar essa exploração. Bom, antes de entrar de cabeça na sessão em si, é sempre bom lembrar rapidinho o contexto, né? A licitação não brota do nada na sessão pública. Não mesmo. Tem toda uma fase antes que acontece lá dentro do órgão público, que é a fase preparatória. É ali que eles definem o que vão comprar, quanto podem gastar e preparam o famoso edital. Uma das fontes que a gente viu, do Com Licitação, detalha bem esse começo. Isso. E o edital, olha, ele é a regra do jogo para aquela licitação específica. É o documento-chave, assim, que todo mundo que quer participar tem que seguir na ponta do lápis. Teve uma fonte do IDP que até chamou o edital de Bíblia da licitação. Faz sentido. E só depois que publicam esse edital é que a gente entra na fase externa, que é o nosso foco aqui hoje. Aí sim envolve as empresas competindo, apresentando proposta, lance, tudo aquilo. E a lei nova, a 14.133, trouxe uma mudança bem importante na estrutura, né? Que mexe direto em como essa sessão acontece, a tal da inversão de fases. Exatamente. Essa talvez seja uma das mudanças mais significativas no jeito de fazer as coisas. O que a gente via mais no pregão agora virou a regra geral. Primeiro acontece a disputa de preço, sabe? O pessoal manda proposta, dá lance. Uhum. E só depois disso é que vão checar os documentos de habilitação da empresa que deu o melhor lance, que ganhou essa primeira parte. E qual que é a grande vantagem disso? Porque parece meio estranho, né? Não checar se a empresa pode fazer o serviço antes de ver o preço dela. Olha, a principal vantagem é a rapidez, a celeridade. Em vez da equipe lá da licitação ter que analisar aquele monte de documento, às vezes super complexo, de várias empresas... Que devia dar um trabalhão. Nossa, nem fala. Agora não, eles focam essa análise só em quem realmente ofereceu a proposta mais interessante no preço. Isso economiza um tempo danado e recurso público também. Claro, né? A empresa tem que estar com a documentação toda em ordem, porque na hora H vão pedir. Entendi. Então tá, o edital saiu, as empresas leram, decidiram participar. Como é que elas mandam as propostas, especialmente nesse formato eletrônico, que agora é o preferido, né? No modelo eletrônico, como a gente viu lá no edital de Carmo do Cajuru, é tudo pelo sistema. As empresas cadastram as propostas comerciais e também já anexam os documentos de habilitação num portal específico, naquele caso era o BLL Compras, até a data e hora limite que está lá no edital. Bem claro. Certo. E um ponto fundamental que o edital reforçava bastante: a proposta inicial tem que ser cadastrada sem identificar a empresa. Anônima mesmo, naquele primeiro momento. E por que esse anonimato no começo? Para garantir a lisura, né, e o sigilo total até a hora da briga pelos preços começar de verdade. Isso evita qualquer chance de alguém saber quem está oferecendo o que antes da hora ou de ter algum tipo de direcionamento. Entendi. O sigilo só acaba quando começa a fase de lances e, mesmo assim, dependendo do sistema, o nome da empresa por trás de cada lance pode ficar escondido até o finalzinho. E essa proposta que a empresa manda, o que tem nela? É só o preço final do serviço ou do produto? Normalmente não é só isso, não. Além do preço global, é muito comum o edital pedir outros documentos que detalham como a empresa chegou naquele preço. No edital que a gente analisou, por exemplo, eles pediam planilha de custo unitário bem detalhada, o detalhamento do BDI, dos encargos sociais e o cronograma físico-financeiro. Certo. Você pode explicar rapidinho o que é BDI e encargos sociais para quem não é muito da área? Claro, claro.
BDI é a sigla para bonificações e despesas indiretas. É tipo um percentual que a empresa aplica em cima do custo direto daquilo que ela vai fazer, né? A obra ou o serviço. E nesse percentual entra a despesa administrativa da empresa, custo financeiro, seguro, imposto e, claro, o lucro que a empresa espera ter. Ok. Já os encargos sociais são aqueles custos de mão de obra que vão além do salário que o funcionário recebe direto. Tipo INSS, FGTS, férias, 13º, essas coisas. Detalhar tudo isso como o edital pedia e até citava a súmula do TCU é super importante para a administração entender como o preço foi formado e ver se ele é realista, se é exequível. Faz sentido. E um detalhe importante, geralmente todos esses documentos, tanto os da proposta quanto os de habilitação, já são anexados no sistema antes da sessão começar. Fica tudo lá guardadinho. Beleza. Chegou então o dia D, a hora H. No edital que a gente viu era tipo 9h30 da manhã. O que acontece quando a sessão começa, nesse primeiro momento? Bom, a sessão é aberta virtualmente pelo agente de contratação ou pregoeiro, né, dependendo da modalidade. Aí o sistema revela as propostas comerciais que foram enviadas, mas ainda sem dizer quem mandou cada uma. Continua o sigilo. Isso. Aí o agente dá uma primeira olhada, uma análise de conformidade que chama. Ele checa se as propostas batem com o que o edital pediu, se atendem ao objeto, se os preços não estão muito fora da casinha, sabe? Nem muito acima do que a administração esperava gastar, nem baixos demais, parecendo inexequíveis. E se tiver um errinho bobo na proposta? Sei lá, um erro de digitação, uma data errada? Olha, a lei e o edital que a gente viu permitem corrigir pequenos erros formais, sabe? Coisas que não mudam o principal da proposta. Um erro de data, um documento que esqueceu de assinar e pode assinar na hora. A ideia é não jogar fora uma proposta boa por causa de um detalhe que dá para arrumar. Mas tem limite para isso, né? Com certeza, é uma linha tênue. Não pode mexer no preço nem nas condições principais da oferta. É só para corrigir falha formal mesmo. Entendi. Depois dessa checagem inicial, aí sim começa a briga, né? A etapa de lances. Como funciona isso no modo aberto, que era o caso do edital que a gente usou de exemplo e que a Lei 14.133 prevê? Sim, agora a competição pega fogo. No modo aberto, as empresas que mandaram proposta e estão lá conectadas no sistema podem começar a dar lances um depois do outro. Geralmente, o objetivo é oferecer um preço menor que o menor lance que já foi registrado. E fica tudo registrado. Tudinho. O sistema registra cada lance, o valor, a hora exata. Mas, como eu falei, às vezes o nome da empresa fica escondido nessa hora. E tem alguma regra para dar esses lances? Pode oferecer qualquer centavo a menos? O edital pode colocar regras, sim. Por exemplo, pode definir um valor mínimo de diferença entre um lance e outro, para evitar que fiquem baixando de pouquinho em pouquinho, sabe? Ou um tempo mínimo entre lances da mesma empresa. Ah, tipo um intervalo. Isso. No edital de Carmo do Cajuru, por exemplo, tinha um intervalo mínimo de R$ 100 entre os lances. A lei nova também fala da possibilidade de ter um tempo de encerramento meio que surpresa, aleatório, depois do último lance. Varia de segundos a minutos. Isso é para evitar que alguém espere o último segundo para dar o lance final. Que esperto. E tinha uma coisa curiosa naquele edital. A empresa podia excluir o último lance que deu uma única vez em até 15 segundos, se achasse que ele foi, sei lá, inconsistente ou baixo demais. Interessante essa opção de desistir do lance na hora. E como as empresas falam com o agente de contratação nesse meio tempo? Para tirar dúvida, reclamar de algo? Geralmente tem um chat dentro do sistema eletrônico. Tudo que é conversado ali fica registrado. É super importante para esclarecer pontos, fazer algum questionamento ou até para registrar que pretende entrar com recurso depois. Como algumas fontes que a gente viu comentaram, essa comunicação registrada mais a publicidade dos lances aumenta demais a transparência, né? É um dos grandes ganhos do modelo eletrônico. Com certeza. Mas e se nessa disputa toda um participante dá um lance que parece, assim, bom demais para ser verdade? Muito baixo, talvez até abaixo do custo. Ah, esse é um ponto super importante, a questão da imerseguilidade. Se uma proposta ou um lance parece tão baixo que levanta dúvida se a empresa vai conseguir entregar o que prometeu naquele preço, o agente de contratação tem que investigar. É obrigação dele. E como ele investiga? Tanto a Lei 14.133 quanto o edital que a gente olhou prevêem isso.
O agente pode pedir para a empresa explicar como chegou naquele preço. Ela tem que demonstrar viabilidade. E como a empresa demonstra isso? Normalmente, ela tem que apresentar planilhas de custo ainda mais detalhadas, pode ter que mostrar a cotação de fornecedor, memória de cálculo, enfim, justificar que aquele preço cobre todos os custos diretos, indiretos, imposto, encargo, tudo. E se não conseguir convencer? Aí não tem jeito. Se a empresa não conseguir provar de forma satisfatória que o preço dela é viável, que é sustentável, a proposta vai ser desclassificada, mesmo que seja a mais barata. E olha que interessante, isso conecta direto com um dos erros mais comuns que aquela fonte do IDP apontou, o erro de subestimar custo e prazo. Ah, é verdade. Empresa que não se planeja direito, não calcula os custos certinho, sabe? Aí acaba fazendo proposta inexequível, ou é desclassificada, ou pior ainda, ganha a licitação e depois não consegue cumprir o contrato. Isso gera um problemão para a administração e para a própria empresa. Essa análise de inexequibilidade tenta evitar exatamente isso. Faz todo sentido ter essa trava de segurança. E se der empate? Depois que acaba a fase de lances, 2 ou mais participantes com o mesmo melhor preço. Como desempata? A lei tem critérios bem definidos para isso. O primeiro e o mais conhecido é o tal do empate ficto para as microempresas ME e empresas de pequeno porte EPP. Como funciona esse? Se uma MEI ou EPP ficou com a proposta um pouquinho acima da melhor proposta de uma empresa grande, geralmente até 5% acima no pregão ou 10% na concorrência, ela tem o direito de cobrir aquela melhor oferta. Quer dizer, ela pode dar um novo lance, mais baixo que o da empresa grande. Ah, uma chance extra para a pequena empresa. Exatamente. O edital de Carmo do Cajuru detalhava isso direitinho. Dava um prazo curto, tipo 5 minutos, para MEI ou EPP dizer se queria ou não cobrir o lance e fazer a nova oferta. É um belo incentivo para as pequenas, né? E se mesmo assim o empate continuar? Ou se for entre empresas que não são ME e IPP? Ou se a pequena não quiser cobrir? Bom, aí entram outros critérios de desempate, que estão lá no artigo 60 da lei nova e que também estavam no edital. A ordem pode mudar um pouco, mas geralmente envolve. Primeiro, uma disputa final só entre os empatados para ver quem dá o menor lance. Ah, um round extra. Isso. Se ainda assim empatar, podem olhar o histórico de contratos anteriores daquelas empresas com a administração, ver se cumpriram tudo direitinho. Outro critério é verificar se a empresa tem políticas de igualdade entre homens e mulheres no trabalho, ou ainda se tem um programa de integridade, o famoso compliance. Nossa, bem completo o sistema para desempatar. E depois disso tudo, definiram o primeiro colocado, resolveram os empates, o agente ainda pode tentar um preço melhorzinho? Pode sim. Existe a fase de negociação. O edital que a gente viu, seguindo a lei, dizia claramente que o agente deveria tentar negociar com quem ficou em primeiro para ver se conseguiam uma condição ainda melhor para a administração. Entendi. É uma conversa direta sobre o valor final da proposta que ganhou para tentar baixar mais um pouquinho, se for possível. Ok. Então, passamos pela disputa de preços, pelos desempates, pela negociação e agora temos um vencedor provisório no quesito preço. Aí a gente volta para aquela inversão de fases. Chegou a hora de olhar os documentos, a tal da habilitação. Exatamente. Agora a inversão de fases entra em jogo com tudo. Lembra que a gente falou que todo mundo geralmente já anexa os documentos de habilitação lá no sistema, antes da sessão começar? Lembra, sim. Pois é. Agora o agente de contratação vai abrir e analisar só os documentos daquela empresa que ficou em primeiro lugar depois de toda a fase de lances e da negociação. Só os dela. E o que ele olha nessa fase de habilitação? Que tipo de capacidade da empresa está sendo medida ali? Olha, a habilitação é uma geralzona para ver se a empresa tem mesmo condições de contratar com o governo. Ela se divide em algumas frentes principais, como estava lá na cláusula do edital que a gente analisou. Quais são? Primeiro, a habilitação jurídica. É para ver se a empresa existe legalmente, quem são os sócios, se está registrada direitinho na junta comercial, essas coisas do contrato social. Ok.
Segundo, a regularidade fiscal e trabalhista. Aqui é para comprovar que a empresa está em dia com os impostos federais, estaduais, municipais, com o INSS, com o FGTS e que não tem pendência na Justiça do Trabalho. Muita certidão, imagino. Muita. Terceiro, a qualificação econômico-financeira. Avalia a saúde financeira da empresa. Geralmente pedem o balanço patrimonial, calculam os índices de liquidez para ver se ela tem fôlego para pagar as contas e pedem certidão negativa de falência ou recuperação judicial. E a quarta? Aqui é para provar que a empresa tem experiência e sabe fazer o serviço ou entregar o produto da licitação. Pode pedir atestado de serviço parecido que ela já fez, registro da empresa e dos profissionais no conselho de classe, tipo CREA para engenharia, CAL para arquitetura, sabe? Sei. E também pedir para indicar quem vai ser o responsável técnico qualificado por aquele contrato. É uma análise bem completa mesmo. Dá para imaginar que muita empresa pode escorregar aí, né? Com certeza. E isso nos leva de volta para outro erro comum que a fonte do IDP destacou. Falha na documentação. Ah, é verdade. Certidão vencida, esquecer de mandar algum documento que o edital pedia, problema do balanço, índice financeiro baixo, não ter atestado compatível com o serviço. Tudo isso pode inabilitar a empresa. É um ponto super crítico. Exige organização e atenção constante da empresa que quer licitar. Não adianta nada ter o melhor preço se a papelada não tiver 100%. E se o primeiro colocado, o do melhor preço, for inabilitado? Deu algum problema nesses documentos? Perdeu a licitação, acabou. Não necessariamente. O processo continua. Se o primeiro for inabilitado, o agente de contratação vai pegar a proposta e os documentos do segundo colocado na ordem lá dos lances. Ah, chamou o próximo da fila. Exatamente. E vai analisar tudo de novo, proposta e habilitação. Se o segundo também tiver problema, chama o terceiro e assim vai. Segue a ordem de classificação até encontrar alguém que tenha uma proposta aceitável, nem inexequível, nem superfaturada e que cumpra todas as exigências de habilitação do edital. Entendido. Depois de achar uma empresa com a melhor proposta e com a documentação toda certinha, aí sim acabou. Quase. Depois que declaram o vencedor, quem teve a melhor proposta e passou na habilitação, ainda tem a fase recursal. Ah, tem recurso? Sim, os outros participantes que acharem que foram prejudicados em alguma decisão do agente, sei lá, na análise da proposta, no julgamento dos lances, na habilitação, podem dizer que querem recorrer. Geralmente tem que manifestar essa intenção ali na hora, na própria sessão ou logo depois. Aí tem um prazo para apresentar as razões do recurso por escrito. E é um prazo longo? Que nada. Geralmente é bem curto, como a fonte do Conlicitação e o próprio edital mostravam. Normalmente, uns 3 dias úteis. Tem que ser rápido. É uma garantia para poder contestar, então. E depois dessa fase, tendo ou não recurso, qual é o último passo mesmo? Os últimos passos são a homologação e a adjudicação. A homologação é quando a autoridade maior lá do órgão, tipo o secretário, o prefeito, como no edital de Carmo do Cajuru, bate o martelo, confirma que todo o processo foi válido e aprova o resultado. Certo. E a adjudicação é o ato que entrega formalmente o objeto da licitação para o vencedor. Só depois disso tudo é que podem assinar o contrato. São as etapas que fecham o ciclo, como as fontes descrevem. Nossa, percorremos um caminho longo aqui, hein? Desde lá do planejamento interno até a assinatura do contrato. Todo esse processo, com essas fases, regras, detalhes, parece complexo, né? Meio burocrático até. Para que tudo isso afinal? Qual o grande objetivo? Olha, o objetivo principal é tentar garantir alguns princípios que são chave, né? A isonomia, que é tratar todo mundo igual. A seleção da proposta que seja realmente a mais vantajosa para a administração. E aqui, ó, nem sempre é só o menor preço, tá? Depende do critério, pode ser preço e qualidade junto. Entendi. E também promover o desenvolvimento nacional sustentável. Tudo isso com transparência, permitindo o controle. No fundo, é para usar o dinheiro público do melhor jeito possível, de forma justa e eficiente. E essa história do formato eletrônico com essa disputa de lances que a gente descreveu, ajuda mesmo na eficiência, na economia? Os dados indicam que sim, e muito.
Aquele estudo de caso que a gente viu na revista Liceu sobre os pregões eletrônicos lá na Fundação Casa, em São Paulo, mostrou uns resultados, olha, impressionantes. Sim, os gráficos mostravam economias médias muito altas nos anos que eles analisaram, comparando o preço final que foi pago com o preço médio que a administração tinha estimado no começo. Em 2011, a economia média foi de 91%. E em 2012, chegou a inacreditáveis 219%. Uau! 219% de economia em relação ao preço de referência. Isso é muita coisa. É muita coisa. Mostra bem o potencial de competição que a disputa eletrônica pode trazer, né? Pressiona os preços para baixo de um jeito bem forte. E além da economia, a transparência é outro ganho claro do eletrônico. As sessões ficam gravadas, muitas vezes dá para acompanhar online, o chat registra tudo. Isso facilita o controle, não só dos órgãos oficiais, mas da sociedade mesmo. Então, resumindo a nossa conversa, a gente desvendou bastante coisa sobre como funciona a sessão pública. Desde entregar propostas sem se identificar, passando por aquela adrenalina dos lances, a checagem se o preço é viável, os desempates, a negociação, até a conferência final dos documentos e os recursos. Parece que, apesar de ser complexo, tem toda uma engenharia ali no processo para tentar equilibrar a competição, a eficiência e a segurança, né? Sem dúvida. A estrutura tenta buscar esse equilíbrio, só que a própria complexidade que a gente viu, né? A quantidade de detalhe no edital, as exigências de documento e aqueles erros comuns que as empresas cometem. Sim. Tipo, não se planejar direito antes mesmo de entrar na briga, ler o edital correndo, ter problema com certidão, errar no cálculo do custo e acabar com um preço inexequível, como a fonte do IDP mostrou. Tudo isso leva a gente a pensar numa coisa importante. Que seria? Fica muito claro que para participar de uma licitação com chance de ganhar, e mais importante ainda, conseguir executar o contrato direitinho depois, exige bem mais do que só achar um edital e dar um preço baixo. Com certeza. Diante de tanta regra, tanto detalhe, tanta armadilha que pode aparecer, como é que as empresas podem, de verdade, se preparar de forma estratégica? Como elas podem navegar nesse processo todo de um jeito eficaz, para garantir não só ganhar a disputa, mas ter certeza que vão conseguir cumprir o que prometeram sem tomar prejuízo depois? Excelente ponto para a gente refletir. A preparação estratégica parece ser tão ou mais importante que a própria disputa ali na hora da sessão. Ótima provocação final. Bom, muito obrigada pela companhia nessa análise, super detalhada da sessão pública de licitação. Foi ótimo. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.